em bem com a vida, vai querer dar beijo em popô de criança no cosmos, vai ter sempre céu de brigadeiro, sempre mar de almirante. Enfim, a vida vai ser uma eterna primavera para a pessoa. Mas não vai ser por quê? Porque a pessoa vai começar a trabalhar mais. Então toda primavera acaba. Então, a última coisa que acontece é a hora que a pessoa não conta mais as horas, conta as semanas. Mas aí, eu tenho feito uma força danada para chegar nisso, para entender isso. Mas eu queria saber assim... É o turno mental somático. Quando fala que o serenão ele tem atuação continental, né, ou até terrestre... A influência dele pode ir lá. Mas... Eu, por exemplo, aqui, ó, eu posso sugar a minha energia e dominar esse ambiente aqui. Para mim. Não adianta o que vocês pensarem. Se eu dominar para mim, me encapsular com todos vocês presentes, eu já testei para mim mesmo que eu tenho força para isso. Mas veja o tamanhozinho. Isso é muito pouco. Isso não enche buraco de dente. Então, agora, o serenão é capaz de fazer isso num continente inteiro. E ele atua positivamente. Ele joga energia onde precisa, de modo que pode. Sem fazer estupro evolutivo. Mas aí, isso teria uma relação com a tara parapsíquica? Tem, total. Mas se o escuta, a tara, o que eu falo aqui? Capaz de suportar, o peso da presença e a força da pressão. Olha, pensa nessas duas coisas. É isso aí que cria o maior problema. A maior parte das doenças, todo mundo é por causa disso. Mas se o desperto... Peso da presença e força da pressão. Mas se o desperto ele já tem uma tara ilimitada, por que ele não consegue? Não, ele está começando. Você falou que está começando. Karma. Aí no karma é o ego-karma. Não é assim, não. Tá certo? Tem lógico. Professor. Sim. Aqui. Clóvis aqui. Voltando na parte da consciência manter refratária. Em algumas situações, durante várias horas, em situações adversas, né, mudando rapidamente, mantém-se essa situação, né, de ser refratário. Já em questão de segundos, em algumas situações, não há essa possibilidade. E não há o trabalho de limpeza através do EV. O porquê disso? Porque às vezes a refratariedade extrapolou o seu micro-universo. Uma coisa é seu micro-universo. Você não pode confundir o seu micro-universo com o geral. Uma coisa é o seu ego-karma. Outra coisa é o grupo-karma. Então pensa. Quando a refratariedade é só sua, você domina uma situação dependendo daquilo ser pontual, específico, igual um raio laser. Agora, outra coisa, por exemplo, eu vou dominar a refratariedade com respeito, por exemplo, à República do Chaves, por exemplo, tudo que tem lá na Venezuela, não dá, né? Você está entendendo? Porque lá são muitos interesses em jogo. Aquilo não dá. Então aquilo pode afetar você. Nesse caso, você se encapsula. Aí você dá uma esnobação de banana tecnique para todo mundo. Nesse caso vai se manter, vai haver uma positividade nas energias, digamos, após essa exposição. Já no outro caso, digamos que há então um envolvimento muito direto. Seria isso? Não, não é envolvimento muito direto. Sim. É a abrangência da panorâmica do universo que você está trabalhando. Qual o tamanho daquilo? Ah, tá. Se expandiu, tem mais consciência? Fica mais complicado. Se extrapola, você não consegue dirigir esse povo, governar, liderar, não consegue. A capa do super-homem fica menor um pouco. Entende? Entendi. Então pensa no problema grupal, coletivo. Entendeu? Uhum. E o seu individual. A gente é refratário naquilo que a gente pode. Naquilo que a gente não pode, você encapsula, faz uma blindagem energética. Você supera o processo. Tá, entendi. Está claro agora? Sim, sim. Obrigado. Gente, na exemplologia poderia comentar sobre a relação da policarmalidade pangráfica com a tara parapsíquica distributiva.
na exemplologia. Vamos tentar ver aí. Vocês viram aqui o que é, né? Tem vários tipos aqui do exemplo. São 3. A tara parapsíquica aquisitiva, a condição intraconsciencial do ser recém-desperto. Tara parapsíquica executiva, a condição do ser desperto mini peça autoconsciente, o maxi-mecanismo, interdimensional, assistencial. Tara parapsíquica distributiva, a condição do ser desperto dedicado à polikarmalogia pangráfica. O que ele quer saber é a saúde. A polikarmalogia é a hora que a pessoa já ultrapassou o ego-karma, o grupo-karma e entrou no polikarma. O que é o polikarma? O polikarma é a hora que você ajuda sem ninguém fiscalizar você ou pedir. Você não espera retorno da sua ajuda. Você já viu a polikarmalidade como a interassistencialidade natural da evolução. Então, é uma tara parapsíquica distributiva. Porque você já faz isso, você já está pensando já perto do serenão, já bem junto do evoluciólogo. Você está fazendo assistência. Já não tem mais egoísmo, ódio, ojeriza, mágoa, ressentimento, milindre, tudo isso você tirou do seu dicionário. Vejo muito o senhor puxar a orelha dos tertulianos sobre a produção de livros. Sim, ótimo. Se você viu, já é uma boa. Como é que está você? Você está escrevendo algum livro? Olha, eu vou colocar você na minha fila de puxados de orelha. Não é? Isso é uma boa. Por que é que eu falo isso? Eu quero explicar aí para você. Porque hoje, para você deixar aqui uma semente melhor para a próxima vida e fazer um auto-revezamento, eu te desafio a arranjar uma coisa melhor do que um livro. Você vai falar assim, não, a gente pode fazer uma grande instituição. Sim, mas a instituição acontece um monte de gente, muita gente vai pegar, derruba, muda. Eu mesmo estava falando isso aqui. Olha o que está acontecendo com o yoga. Que trouxeram aí tudo puro e hoje está todo desvirtuado. Então a mesma coisa acontece. Agora com o livro não. Você escreveu, eles não vão mudar. Os originais permanecem. A sua ideia está ali. A sua assinatura pensênica está lá firme. De modo que a grafpensenidade é difícil de ser ultrapassada em matéria de deixar uma semente como autorrevezamento para a próxima vida. Estudo administração e tem 25 anos, daqui a 2 anos e meio me formo. Já saí do curso de publicidade. O senhor vê a possibilidade do meu curso atual de fazer alguma assistência mais abrangente? Vale a pena mudar para a psicologia nessa altura do campeonato? O que o senhor acha? Olha, com 25 anos, você está começando, você ainda não é gente. A pessoa só fica totalmente, biologicamente madura aos 26. De modo que se você quiser fazer mais um curso, vale a pena. Eu fiz 2. Se eu pudesse, eu teria feito 5. É que meus trabalhos não permitiram. Se você pode, quem pode, né? Quem pode, pode rir à toa. Vai em frente, vamos trabalhar. Eu não dou conta, não. Vale a pena. Poderia ampliar um pouco mais sobre o peso da presença e a força. Olha aqui o negócio que o povo está falando. O peso da presença e a força da pressão. Como se dá esse processo didaticamente falando? Bolas. Olha, é só você observar na sua vida. Quem fez essa pergunta mostra que não sabe o que é bem isso aí. Então você já deve ter passado por isso. Por exemplo, você já notou que as pessoas com quem você encontra, umas chegam e elas são leves, elas não pesam no recinto. Outras chegam, você fica cabreiro, né? Maneira, é um pé atrás. Esse é o peso da presença. Agora, a força da pressão. É a hora que você chega no lugar e aquilo dá um próximo abalo em você. Dá uma pressão na cabeça, alguma coisa alterada. Isso é a força da energia, do ambiente, do holopensene que está funcionando sobre você. Agora, veja você se isso acontece. Senta e começa a pensar o que aconteceu ano passado com você. Vê se houve algum caso desse. Possivelmente houve. Como saber qual é a melhor forma de assistir uma pessoa que trabalha em assistência e voltou a utilizar drogas? Internar a pessoa o mais depressa possível. Num ambiente adequado, né? Escolher o povo da internação, o lugar.
Em parafatologia, a eliminação dos acompliciamentos extrafísicos negativos. O acompliciamento por parte da consim pode ser feito sem intenção? Existe essa possibilidade? O guia 7 seria um caso de acompliciamento negativo? Escuta, o acompliciamento, você está perguntando se pode ser sem intenção. Pode. Por exemplo, se uma pessoa, ela ficou apaixonada por outra, não conhece a outra direito e começa a ser sócio dela em alguma coisa, às vezes ela pertence à máfia, ou à Yakuza, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, ela está se acompliciando, não sabe o que é.